Olá, Teresópolis, eu sou Nelson Filho e estamos começando mais um programa OAB em Foco. No programa de hoje, presta atenção, vamos debater erro médico. Convidamos aqui o Dr. Haroldo Figueiredo e o Dr. Ronaldo Gáudio, que vão estar aqui com a gente em breve debatendo erro médico. Presta atenção em relação a isso. Novamente, voltamos, estou dizendo, a gente está mudando o formato do programa, temos algumas surpresas nos programas que virão, mudaremos cenário, temos mais participação de alunos da Unifeso e vamos começar do jeito que a gente tem começado nos últimos programas, com a agenda do advogado. Tenho aqui ao meu lado a Aline, que é estudante de Direito da Unifeso, e o Paulo, também estudante de Direito. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. Aline, o que você tem para a gente aí? Curso de Direito Civil, Nelson, parte geral do Direito Civil oferecido pela ESA, a Escola Superior de Advocacia, né? O período desse curso vai ser de 30 de março a 15 de abril, das 9 às 12 horas. E vai ser oferecido pelo professor Afonso Pernet Júnior, tá? O horário terça-feira, terças e quintas, de 9 a meio-dia. Tá, mas é a ESA aqui de Teresópolis ou a ESA do Rio? Não, do Rio. As informações são pelo telefone 2272-2097 ou pelo e-mail esa@oabrj.org.br. Tá, então Direito Civil organizado pela ESA Rio de Janeiro, a partir do dia, só voltando para pegar a informação. 30 de março a 15 de abril. Tá ótimo. Paulo, o que você tem para a gente? Nós temos 2 novos concursos na área de advocacia. Pela Caixa Econômica Federal, o cargo é de advogado, a remuneração é de R$ 7.231. As inscrições abriram no dia 19 de março e vai até 6 de abril. A taxa de inscrição é R$ 60 e as inscrições e maiores informações no www.cesp.unb.br. E o outro é na Prefeitura de Macuco, a 159 quilômetros do Rio. O cargo também é de advogado, a remuneração é de R$ 839 e a carga horária semanal exigida para o exercício do cargo são de 20 horas. As inscrições vão até o dia 31 de março e as maiores informações você pode pegar no site www.incp.org.br. Tá certo. Aline? Prática em habeas corpus também, da ESA, de 5 a 14 de abril. Segundas e quartas, das 19 às 21 horas, vai ser com o professor Ricardo Braga. Tá, HC, ESA, no Rio de Janeiro. Mais alguma coisa, Paulo? Temos mais 2 concursos que já estão abertos, inclusive que nós já divulgamos no outro programa, que é da empresa gerencial de projetos navais, que é um órgão ligado ao Ministério da Defesa, que o cargo também é de advogado, os requisitos são bacharel em Direito com registro na OAB. O salário é de R$ 2.219 e as inscrições vão até dia 11 de abril. O valor da inscrição é de R$ 70. E as informações no www.espppconcursos.com.br. E o outro é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, o cargo é de professor e os requisitos são de bacharel em Direito com experiência profissional comprovada de no mínimo 6 meses, em Direito Ambiental ou com pós-graduação em Direito Ambiental ou áreas correlatas. As vagas são para o campus de Arraial do Cabo, os vencimentos podem variar de R$ 2.178,45 a R$ 6.055,01. Dependendo do regime de dedicação e titulação. As inscrições vão até o dia 31 de março. A taxa de inscrição é R$ 130 e as informações no www.ifrj.edu.br. Tá ótimo, Aline. Mais alguns cursos da ESA. Processo Civil Internacional, de 6 a 15 de abril. Priscila Pimentel vai ser a professora. Terças e quintas, de 10 a meio-dia. O valor do curso é de R$ 100. Também tem outro curso da ESA, Deontologia Jurídica, de 26 de abril a 19 de maio, de 10 a meio-dia também, professor Rogério Borba, segundas e quartas, valor também R$ 100. Paulo. Temos 2 palestras que acontecerão na ESA, na Escola Superior de Advocacia, na OAB no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Marechal Câmara 150, 4º andar no Castelo, que um dos temas é o divórcio extrajudicial, que acontecerá no dia 24 de março, no horário de 18h30, e a outra é sobre habeas corpus,
que acontecerá no dia 26 de março, às 10h30. Tá certo, Aline? Vamos lá, mais 2 cursos da ESA. Direito Civil, Obrigações e Direito Educacional. Direito Civil, Obrigações, de 27 de abril a 11 de maio, professor Afonso Pernet Júnior. E Direito Educacional, 27 de abril a 27 de maio, da professor Rogério Borba. Tá ótimo. Como eu já falei, a gente vem mudando o formato do programa. Nós estamos em fase inicial, já falei, nós não somos jornalistas, somos advogados, estudantes de direito e pretendemos mudar cenário, estamos criando quadros novos. Vai ter uma reportagem agora que a doutora Camila Liver está fazendo sobre drogas, tráfico. A gente tem essa pretensão, inclusive, de realizar em Teresópolis um fórum, um debate sobre violência, sobre as formas de se combater o crime na região. Então, fique atento que a gente tem essa novidade aí para você. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com um bloco falando sobre erro médico. Até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Como já foi dito no bloco anterior, hoje falaremos sobre erro médico. E para isso temos aqui do meu lado esquerdo, contamos com a presença do Dr. Haroldo Figueiredo e do Dr. Ronaldo Gáudio, que é irmão da Marisa Gáudio, que já esteve aqui no nosso programa. Então, primeiro, obrigado pela presença de vocês. E o Haroldo ele só tem um pequeno defeito, que ele é flamenguista. Né? Me parece que é isso. É brincadeira, eu também sou flamenguista. Eu sou flamenguista também, Haroldo. Você sabe que todo mundo nasce Flamengo, depois é que degenera. Né? Tá certo. Não, eu sou flamenguista também. O Jefferson, que é presidente da subseção, também é flamenguista. Não sei o Ronaldo, mas... eu estou absolutamente fora de qualquer polêmica, porque meu time é América, então eu fico com uma posição Era o time do meu pai. Tá certo. Bom, vamos lá. Como a gente tem tentado fazer nos programas anteriores, a gente tem levado uma equipe de alunos da Unifeso para as ruas e essas pessoas, esses alunos, é que inquirem na sociedade as dúvidas e a gente traz para o programa. Infelizmente nós não tivemos tempo hábil, porque nós estamos correndo para uma outra gravação aqui e eu hoje vou voltar ao primeiro formato e eu mesmo vou fazer o questionamento aqui para vocês. Primeira pergunta, meus amigos, doutores. Como é que surgiu essa questão da responsabilidade civil do médico? Existe, não existe? Em que se fundamenta essa questão? Bom, Nelson, a responsabilidade civil existe desde que o homem é homem. Né? O direito, de uma certa maneira, abrange uma só responsabilidade civil. Não é a do médico, não é a do dentista, não é a do veterinário, não é do cidadão contra o outro. No momento em que houver um arranhão à dignidade da pessoa humana, surge o dever de indenizar. Na questão especial do médico, nós temos que ver que naquele tempo em que o médico era o médico de família, aquele que começou conhecendo o pai, o filho, o avô, e convivia no seio familiar com o respeito daquela família, esse homem era um ser inatingível, quase um semideus. Então, não se cogitava de responsabilizá-lo civilmente por algum tipo de erro. Mas o direito, como eu sempre costumo dizer, ele é dinâmico a ponto de daqui a 5 minutos mudar. Existem direitos, por exemplo, como o econômico, que a gente não sabe o que está fazendo o Banco Central em Brasília, nas suas resoluções, portarias, e de repente amanhã o direito é outro. O direito é vivo. É vivo. É vivo. Então, com a mudança da sociedade, surgiu a massificação do serviço médico. E aquele médico antigo da família praticamente desapareceu. Ao que eu sei, só existe hoje em Cuba. Eles fazem muita propaganda desse tipo de médico de família. Mas massificando a questão, a situação se tornou necessária
de intervenção da legislação, da sociedade. E aí, então, surgiram os primeiros questionamentos de erro médico, timidamente no Código Civil revogado, depois em leis extravagantes e, finalmente, com a edição, com a promulgação da Constituição de 88 e a edição do Código de Defesa do Consumidor, se levou para a legislação essa questão. Certo. Agora, o doutor Ronaldo, o doutor Haroldo está falando que realmente existe a responsabilidade do profissional, enquanto médico, enquanto profissional, de reparar qualquer dano causado, certo? Aí vem a pergunta, e a responsabilidade dos hospitais, das clínicas, e mais ainda, sabendo que o senhor trabalha com plano de saúde, do plano de saúde, qual a responsabilidade, se existe a responsabilidade e qual seria essa responsabilidade? Só deixar bem claro o seguinte, nós hoje temos aqui um advogado que trabalha com plano de saúde e outro advogado que geralmente impetra ações contra plano de saúde. Então o programa tem tudo para ser um programa bastante ativo, vamos dizer assim. Vamos lá, doutor Ronaldo. Qual a responsabilidade das clínicas, hospitais e dos planos de saúde? Eu gostaria de rapidamente fazer o agradecimento pelo convite, que me honra bastante. Obrigado. Nessa cidade onde eu sempre tive família, cresci e naturalmente gosto muito. Ver um programa que venha tratar do direito direcionado para o público em geral, né, para o cidadão e para o universitário é algo sensacional e digno de referência por ser em Teresópolis. Obrigado. Esse questionamento é extremamente interessante. Também se não fosse você jamais faria. Porque ele traz exatamente a exemplificação que o doutor Haroldo colocou do direito em movimento, né? Essa questão da responsabilidade dos hospitais, ela mudou muito do enfoque que existia antigamente para o enfoque que tem hoje em dia. Então, se nós formos pegar a posição, o entendimento doutrinário e o entendimento da jurisprudência sobre a responsabilidade dos hospitais e dos estabelecimentos de saúde em geral, as clínicas, os consultórios, nós vamos ver uma mudança muito grande. Antigamente era a posição que até hoje que os hospitais conseguiam, na verdade, sustentar a defesa, e ainda usam esse argumento, de que o hospital tem responsabilidade por simplesmente prover o estabelecimento. Ou seja, o hospital ele funcionaria como um hotel especializado. Então, ele tem que ter a estrutura, tem que ter o equipamento, tem que ter o local para que o médico trabalhe e o médico responda pelo ato médico. Então, essa era a visão. Essa é a defesa, essa ainda é a linha que a grande parte dos hospitais e esses estabelecimentos usam. Mas, antigamente, essa posição era referendada pelos tribunais. Referendada pelos tribunais. É até um absurdo se mantivesse. Atualmente, para nós, isso causa perplexidade. Agora, eu vou me reportar mais uma vez o que o doutor Haroldo falou. Antigamente, nós tínhamos na responsabilidade médica, um outro cenário, a figura do médico como aquela figura quase intangível, a saúde era algo que era muito mais difícil de se questionar e que foi ganhando essas facilidades de acordo com a evolução da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor. Hoje, se nós fôssemos fixar em termos estatísticos quanto essas decisões ainda são referendadas, se a gente tivesse umas 10 acórdãos sobre a responsabilidade do hospital, no máximo uns 3 ainda referendam essa tese de que o hospital, na verdade, não passa de um grande hotel. Na verdade, a jurisprudência hoje, a doutrina nem se fala, sustenta que o estabelecimento é responsável com base na teoria do risco da atividade empresarial. Ou seja, a responsabilidade objetiva do negócio. Então, esse cenário é o atual, mas nós ainda convivemos com alguma posição diferente dessa. Você vê a importância de nós termos dois convidados aqui, porque um completa a ideia do outro. Não é verdade? O doutor Haroldo começou falando do princípio histórico, da importância do médico, e o doutor Ronaldo veio logo em seguida mostrando a jurisprudência como tinha esse entendimento. E que me parece realmente um absurdo, porque você vê direito penal, nexo de causalidade, né? Se o hospital não dá a condição para o médico trabalhar, o médico não trabalha. Não é verdade? Então, realmente, eu entendo que existe um nexo entre a profissão do médico que está prestando serviço e o hospital que teve lucro com aquela prestação de serviço, não é isso, doutor? É necessário distinguir também a situação em que o médico é funcionário do hospital
e aquele que se utiliza do hospital para exercer a sua profissão. Há uma distinção muito grande aí, e aí a jurisprudência citada pelo Dr. Ronaldo balança. Dizia meu velho, que já se foi infelizmente, que a jurisprudência é uma velha prostituta que troca de roupa todos os dias. E isso não deixa de ser verdade. Mas a questão, o cerne da questão em relação ao hospital é a questão da subordinação do médico. Aquele médico que é funcionário do hospital e aquele médico que se utiliza do hospital para exercer a medicina. A profissão. A profissão. Mas posso colocar pimenta nesse tempero? Pode. Vamos lá. E o plano de saúde? Aí nós temos duas visões. Por quê? Aí é coisa confusa. Por quê? Olha só, o plano de saúde tem responsabilidade? Existe aquela visão da seguinte forma. Porque o plano de saúde, doutor Ronaldo, ele determina, ele elenca num livrinho, geralmente, os profissionais que têm convênio com ele. Tá certo? Significa que eles fizeram um contrato com aqueles profissionais e o plano de saúde, na verdade, é quem repassa o dinheiro, o pagamento para aquele serviço prestado. Aí eu tenho a visão de um advogado do plano de saúde e do advogado que geralmente está atuando em causas contrárias, né? E a responsabilidade do plano de saúde na sua visão, doutor? Eu não deixaria a pergunta sem resposta porque ficou faltando essa parte. Seria um desprestígio não responder, embora me agradasse muito sair pela tangente. Mas, na verdade, um pouco dessa discussão que nós já tivemos mais em relação ao hospital, o que hoje nós percebemos é ela não se repetindo, mas começando com uma intensidade em relação aos planos de saúde e planos odontológicos. Ou seja, qual é efetivamente o papel do plano de saúde nessa prestação de serviço? Qual é o serviço que o plano de saúde presta efetivamente? É o mesmo serviço do hospital? É o mesmo serviço do médico? Né? Os grandes questionamentos dizem respeito a qual é a ingerência efetivamente num tratamento que o plano de saúde vem oferecer. Será que o papel do plano de saúde é prestar o serviço médico ou viabilizar o acesso ao serviço médico? Né? E as questões desdobram-se todas daí. Né? É impossível não perceber que, pela liquidez aparente de um plano de saúde, o consumidor, de uma maneira geral, tende a buscar envolver o plano de saúde. E eu não seria hipócrita em dizer que eu mesmo não tenha feito nas causas em que eu tive que defender o paciente. Né? Porque o que nós buscamos, às vezes, em casos gravíssimos, inclusive, é naturalmente buscar satisfação daquele que foi lesado. Então, o advogado, defendendo o interesse do seu cliente, não se furta a usar determinados expedientes. O que eu não fiz até hoje foi demandar naturalmente os clientes da minha área, que são os planos odontológicos e de saúde de cooperativas, de sociedades cooperativas. Esse caso específico me parece, e aí eu estou até entregando um pouco da receita, né? Mas me parece que as sociedades cooperativas têm um diferencial. Porque os médicos e os dentistas que prestam esse serviço, eles não são meros credenciados do plano de saúde. Eles são sócios daquela sociedade cooperativa. Né? Então, eles integram o corpo societário. Né? Esse sentimento de sócio é algo que muitas vezes não se detecta no próprio médico que é vinculado a uma cooperativa médica. Ele muitas vezes se refere a si mesmo como credenciado daquela operadora de plano de saúde, quando na verdade ele é sócio. Visando até prevenir as operadoras de plano de saúde da responsabilidade médica, nós temos elaborado, já elaboramos na verdade, temos fornecido às operadoras um termo de responsabilidade especialmente para aquele médico que é sócio daquela operadora, onde ele reconhece expressamente algo que é inerente à vida societária dele. Qual é? Na hipótese de a sociedade vir a ser demandada por ato dele, ele responderá. A resposta dele, nesse caso, seria subsidiária, enfim. Uma ação de regresso. Seria uma ação de regresso. Mas nós temos transformado isso para os termos de adesão deles à sociedade, incluindo uma cláusula de solidariedade. Porque isso pode representar, em muitos casos, a quebra da operadora. É verdade. Porque nós sabemos, e a cada vez o erro médico tem gerado
distorções, como nós percebemos nos Estados Unidos, por exemplo, algumas indenizações são absurdas, elas passam por uma descredibilidade, um exagero, a ponto de algumas especialidades médicas não encontrarem mais profissionais, por medo da responsabilização, né? Ou encontram um profissional num preço altíssimo para compensar o risco, né? Então, é lógico que existe o erro médico, existe especialmente no serviço público, me parece, com certeza, na verdade não me parece, uma deficiência muito maior. Então, a questão da responsabilidade, o erro e da estrutura também hospitalar é algo que a gente não pode negar que é da maior seriedade, né? Saúde, como das coisas relevantes no nosso país, infelizmente, diminuíram bastante de qualidade. Então, nós temos muita coisa, muita demanda nessa área. Só para dar um arremate à sua pergunta, me parece que a questão do plano de saúde, ela vai passar por uma indagação em alguns curtos espaços de tempo entre responsabilidade da operadora, sociedade empresária, e da operadora que tem o sócio como profissional da área médica, porque a ligação entre eles é maior. Agora, de uma maneira geral, eu acho que nós não podemos fugir da discussão de que, efetivamente, embora haja uma referência de médicos, a operadora ela viabiliza o contrato, ela viabiliza o acesso ao serviço. Efetivamente, o serviço ela não presta, ao contrário dos hospitais, ao contrário dos médicos propriamente dito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu realmente quero agradecer novamente o presidente da subseção, Dr. Jefferson de Faria Soares, e o Dr. Maurício Mendes, que na verdade a ideia do programa surgiu do Maurício Mendes. Já falei diversas vezes, Maurício Mendes apresentou a proposta para o presidente da ordem, o presidente abraçou a ideia e depois me convidaram para ser o apresentador. Eu, ao contrário, não tenho vergonha nenhuma de dizer, tenho orgulho em dizer, eu sou recém-formado, eu sou formado na primeira turma de Direito da FESO, tenho 5 anos de formado, me orgulho em dizer isso. Me lembro, doutor. Não é verdade, doutor? Eu digo que o teresopolitano tem que ter um carinho muito especial pelo Unifeso, porque é um agente modificador de vidas, transformou minha vida e transforma a vida de muitos teresopolitanos. Verdade. E eu quero fazer o agradecimento, por quê? Porque é uma oportunidade que me foi dada de ter aulas, tá certo? Doutor Ronaldo acabou de apresentar uma outra visão, que no momento que o senhor estava falando, doutor Ronaldo, eu estava aqui, minha cabeça girando, e eu falo isso para os alunos que estão participando hoje da produção do programa, que venham à gravação do programa, que participem das reuniões, porque é uma verdadeira aula. Na verdade, o advogado defende o seu ponto de vista. Existe o texto de lei e cada um interpreta de uma determinada forma e no tribunal a gente vai ver qual tem um melhor convencimento na frente do juiz, tá certo? Me parece que o doutor Ronaldo deixou claro que ele reconhece que existem essas demandas que buscam nos planos de saúde uma compensação por um erro médico, né? Então isso já mostrou que realmente é um fato corriqueiro, não é isso, doutor Haroldo? Na verdade, meu questionamento com relação ao doutor Ronaldo, e não podia deixar de ser de outra forma, por causa das óticas que nós vimos o problema, é que, por exemplo, nas cooperativas médicas e odontológicas, etc., o cliente, o paciente está sendo indicado para aquele médico que é associado, como disse o doutor Ronaldo, daquela cooperativa. E dentro desta ótica, acho que a responsabilidade é objetiva. Doutor Ronaldo, posso até primeiro do doutor Ronaldo. Já sabemos que existe a responsabilidade do médico, existe a responsabilidade, a busca de se responsabilizar plano de saúde, clínicas, hospitais, quer dizer, a pessoa que foi vítima de um erro médico, ela tenta de todas as formas ser compensada por aquele serviço mal prestado. E a legislação, esse erro médico está previsto no CODECON, no Código de Direito do Consumidor? É através do Código de Direito do Consumidor que se busca essa reparação? Eu vou aproveitar a pergunta para talvez finalizar um ponto que guarda absolutamente relação. O doutor Haroldo, com muita propriedade, colocou a questão da responsabilidade objetiva, que é uma linha de resposta desse questionamento. Para não dizer que eu sustento a absoluta não responsabilidade dos planos eu vou pedir para o senhor fazer diferente.
O nosso programa, ele é um programa do advogado, mas para a população também. Então, rapidinho, o que seria responsabilidade objetiva e subjetiva, que é para o nosso telespectador entender o que está sendo falado? Em linhas gerais, a responsabilidade subjetiva é a responsabilidade clássica do nosso ordenamento. Né? Foi assim que nós começamos a tratar a responsabilidade. Ela tem requisitos bastante específicos. Para que se prove a responsabilidade subjetiva, é necessário que se prove que há o dano que gera o dever de indenizar, como preambularmente colocou o doutor Haroldo, ou seja, prova de existência de dano, prova do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva, ou seja, entre a ação ou a omissão e aquele dano que foi causado, e a existência de culpa, que é a grande questão. Ou dolo. Ou seja, é necessário que exista o elemento vontade, seja a intenção de lesar, ou seja, a culpa, que aí nós entramos naquela tradicional trilogia da culpa, da negligência, imprudência e imperícia. Ou seja, é fácil de se identificar, principalmente quando compararmos com a responsabilidade objetiva, que a culpa, que a responsabilidade subjetiva, ela é muito mais desgastante para que se produza a prova. E a regra geral é de que o ônus de se provar é de quem alega. Essa é a regra da responsabilidade subjetiva. Ou seja, se eu alego dano, eu tenho que fazer toda essa prova da responsabilidade subjetiva. Menos no CODECOM. Porque no CODECOM nós passamos para a dinâmica da responsabilidade objetiva. Isso. Mas dentro do CODECOM, perdoe, doutor Ronaldo, há uma regra no artigo 14, parágrafo 4, que diz que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. O próprio CODECOM admite que, no caso dos profissionais liberais, e aí nos incluímos, sim, somos advogados e profissionais liberais, essa verificação de culpa é absolutamente necessária. Certo. Então, não é só o nexo, nem a questão da culpa objetiva, que é a responsabilidade sem prova. Mas, isso falando sendo bem direto. Mas a verificação da culpa nestes casos é requisito essencial para a responsabilização do profissional liberal. Eu complementaria a informação, salientando como realmente é mais simples a responsabilidade objetiva, porque o arcabouço probatório é muito mais reduzido. Isso. O que se prova é dano e nexo de causalidade, não precisa se provar a culpa, não precisa provar a conduta. Né? E essa exclusão, a meu sentir, merecida que o Código de Defesa do Consumidor faz, da responsabilidade objetiva não se aplicar ao profissional liberal, tem um desdobramento bastante relevante, que é sobre a inversão do ônus da prova. Uma coisa é a responsabilidade objetiva, outra coisa é a inversão do ônus da prova. Me parece que se nós estendermos uma outra previsão do Código do Consumidor em desfavor do profissional liberal, ou seja, permitindo a inversão do ônus da prova, nós estaremos tornando letra morta o parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai na contramão desse dispositivo. Que é de ordem pública, naturalmente. É de ordem pública. Então, muito se discute, profissional liberal, responsabilidade subjetiva, o que dá um alento para todos os médicos. Mas o Código de Defesa do Consumidor também prevê inversão do ônus da prova. Me parece que esse raciocínio, é lógico que tem muitos fundamentos para se dar nessa linha de defesa, mas me parece que esse raciocínio vai na contramão. Me parece que é a lei processual permitindo a distorção de um dispositivo de lei material. O que não se pode permitir, como bem sustenta o Alexandre Câmara, por exemplo, hoje desembargador. Eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a continuação do debate sobre erro médico. Até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje debatendo o erro médico. Doutores, cabe ação indenizatória por erro médico no juizado especial? Na minha opinião, em princípio não. Mas existem naquelas situações em que o erro se apresenta tão visível, tão escandalosamente visível. Tão evidente, né? Tão evidente. E através de simples fotografias, você pode comprovar que houve esse erro e ajudado pelo testemunho que
é considerada a rainha das provas, poderia ser usado dentro do... Não é considerada bem a rainha das provas, só foi gentil, mas tudo bem. Bom, é considerado... A rainha de sabá das provas. Aí é considerado. A gente tem que sair do princípio de que sempre a testemunha está falando a verdade. Mas existem exceções. Mas então, nesses casos aí, eu acredito que poderia se levar para o juizado. Mas a maior parte, 99%, eu não arriscaria levar para o juizado. Tipo comum. Não sei se o Ronaldo tem a mesma. Eu concordo, doutor Haroldo. É possível se imaginar exemplos onde seria possível levar a juizado. É lógico que efetivamente nós enfrentaríamos um contra-argumento de que haveria necessidade de prova pericial, enfim. Mas é relevante levar em consideração, especialmente também, a questão do valor da causa. Porque num erro médico, né, quais seriam efetivamente os erros médicos, mas principalmente aqueles de um vulto maior, né, comportariam a satisfação da pretensão da vítima ou do paciente, o teto de 40 salários mínimos, né? Sim, então, uma boa levar questão. isso em consideração. Levando em consideração também que o dano ele é subjetivo. Para uns ele tem um peso, para outros não tem. E a gente cai nas mãos, o doutor Haroldo estava falando aqui nos bastidores, que na verdade é o certo. Você tem o cliente, você tem o autor, você tem o réu, e quem decide isso é o Estado, através da figura do juiz, né? E essa avaliação será feita pelo juiz. Sim, será feita pelo juiz, que vai ponderar o dano, o nível do dano. Dentro do que eles chamam de prudente arbítrio. E aí há uma certa vacilação da jurisprudência que hoje vem com a tendência de achatamento nessas fixações de quantum do dano. Doutor, é comum a gente ver nos julgados, quer dizer, o advogado entra pedindo, pleiteando uma indenização maior, mostrando para o juiz não só a necessidade de se condenar por um efeito indenizatório, mas também por um efeito educativo. Principalmente. E, no entanto, nós temos, por outro lado, aí vou falar aqui da experiência que a gente tem no magistrado. Você tem um magistrado em Teresópolis com 3.000 processos. Aí, o que acontece? Se ele dá uma sentença de um valor maior, ele entende que ele estaria motivando ao maior número de pessoas a buscar em juízo, né? O juiz está dando lá 100 mil de indenização. Essa é a visão popular. Não, é a visão popular. Aí você tem a visão do juiz que diz, não, eu tenho que julgar baixo para não estimular o número de demandas. O que eu, no meu pensamento, é um pensamento completamente errado. Tá certo? Só que me parece que existe a preocupação do magistrado, me parece, que ele acha que se ele julgar rápido, ele nunca vai ter uma nova vara aqui, um novo juiz. Seria isso, doutor? Eu estou enganado. Depende do que seria julgar rápido. Eu vi uma vez no Rio Grande do Norte o pranteado professor Calmon de Passo, um baiano extraordinário, fazer uma palestra sobre a duração razoável do processo. Foi num encontro de direito público, na época eu era procurador da Câmara, e foi um congresso maravilhoso. E o professor Calmon terminou da seguinte forma: o tema dele era a duração razoável do processo. Ele falou sobre a vida dele toda, desde que ele começou a advogar até os 88 anos que ele estava na época, e terminou, aliás, uma palestra belíssima, e terminou dizendo, bem, o tema é a duração razoável do processo. Na minha opinião, o processo tem que durar aquilo que ele deve durar. Concordo, totalmente. Eu gostaria de complementar essa colocação do doutor Haroldo e Nelson. Doutor Nelson. Eu sou Nelson. Enfim, a questão da valoração, é importante lembrar que o nosso sistema não trabalha com tarifação de prova. Em alguns casos, sim, DPVAT, seguros,
no geral, a regra geral de indenização é a valoração, como bem disse o doutor Haroldo. Agora, com relação ao teu questionamento, eu acho que nós temos que dar atenção à lei, né? Nós não podemos, seja como advogado, seja como juiz, desprestigiar o comando que diz que a indenização tem que levar, sim, o caráter inibitório, através de uma majoração de uma indenização, para que iniba a conduta. Se dar menor indenização fosse desestimular o número de processos, a lei não diria isso, não diria o contrário, não diria que é para majorar. E eu sou inclinado a achar que a majoração inibe, sim, porque senão nós não teríamos por aí, vendo as grandes corporações fazendo os cálculos, que isso é normal, é a brecha da lei, elas usam, porque isso influi no lucro dela. O que elas calculam? O quanto vale violar um direito. Porque elas analisam daquelas violações quantos redundarão em processo judicial e existe uma margem de lucro absolutamente muito calculável. alta. Então, a majoração do caráter punitivo tem que ser levada em consideração. Me parece que isso é muito importante. Não, é importante, mas não é isso que está acontecendo na prática. No sentido, me parece importante que deva ser aplicado. E nós temos que brigar, enquanto advogados, por isso. Veja só, o que me está me parecendo ocorrer hoje em dia é que o magistrado, para que não haja uma enxurrada de processo, vem limitando por baixo. Foi isso que eu disse. Ele limita por baixo para evitar uma enxurrada. Isso não deve acontecer e é uma preocupação do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito, que através do ministro Salomão, que é fluminense, que é do nosso estado, elaborou uma espécie de tabela, que também é perigoso, mas de tarifação das indenizações dentro daquilo que o STJ tem entendido de julgar nos seus processos. E aí, então, se estabelece, vamos dizer, um atropelamento com morte, tanto, perda de um membro, tanto, etc, etc. Isto é perigoso, na minha opinião. Tanto a tarifação por parte da lei, porque existe um projeto de lei no Congresso nesse sentido, quanto pelo estabelecimento de parâmetros judiciais pelo STJ. Porque o STJ é o topo da pirâmide do direito infraconstitucional brasileiro. Então, me parece isso muito perigoso. Cada caso é um caso, e aí o juiz tem que lembrar que ele está julgando aquele caso, e não que outros casos vão entrar por causa disso. Mas como advogados, quais os critérios que os senhores utilizam para quando vão pleitear o direito de um cliente? Nelson, eu nunca coloco nas minhas iniciais pedido certo para indenização. Deixa a cargo do juiz? Deixo a cargo do juiz. Não adianta, porque você acaba frustrando o teu cliente. Não, eu vou pedir 50 mil reais. Doutor, o senhor ia me pedir 50 e o juiz deu 4? Perdemos a causa. Não perdemos a causa. Ao contrário, ganhamos. Só não ganhamos o desejado, mas não queríamos. Então eu sempre digo ao cliente que eu não peço na inicial valor nenhum. Eu deixo para o juiz atribuir na consciência dele, juiz, ou do tribunal, depois em recurso, aquilo que deve ser dado. O tribunal, acho que é pertinente essa observação, o tribunal tem orientado os juízes, pelo que se percebe, para que mudem uma prática que aconteceu no começo das indenizações por dano moral, que era de deixar ao arbítrio do juiz. A valoração do juiz seria até de bom tom deixar que o juiz avaliasse e estipulasse um valor de dano moral. O que hoje se percebe é que os juízes têm mandado emendar as iniciais para que se atribua um valor do dano moral. Essa tem sido a experiência que eu tenho tido. E tem então é contrário da experiência do doutor. Isso que o doutor Haroldo está colocando é o que ele entende como adequado. O que eu estou colocando é que os tribunais têm mandado emendar a inicial para que se atribua. Por quê? Isso tem reflexo direto nas custas, que é a receita do tribunal. Sim. Então,
atribua o valor à causa. Você pode não receber aquilo, vai continuar sendo entregue ao arbítrio do juiz, mas atribua o valor à causa. Doutor Ronaldo, veja bem, eu acho que aí, se é por causa das custas, ao final, quando se estabelecer, você vai ter que recolher a diferença. Para a diferença da execução. Eu concordo com o doutor Haroldo, a minha posição não é essa, não. Eu estou dizendo que o tribunal tem feito, né? Então o tribunal tem seguido essa linha. Então o tribunal está errado nesse ponto. Não, eu concordo. Agora, de qualquer maneira, ainda acho que o judiciário é o pêndulo que deve estabelecer essa indenização dentro daquele trinônimo que a gente conhece de punitiva, de inibição, punição e, principalmente, o equilíbrio entre autor e réu, porque você está brigando com grandes corporações que podem faturar em 5 minutos aquilo que você recebe de indenização, principalmente do dano moral. Então, o juiz, eu imagino que esse desembargador, Hamilton Bueno de Carvalho, ele, para ilustrar a questão da valoração do dano, ele dava um caso concreto dele, que ele, quando juiz, tinha um caso concreto na mão dele, onde uma jovem tinha sofrido uma lesão e ela ficou com uma cicatriz na nádega. O caso chega a ser engraçado, lógico, porque ela estava com uma cicatriz justamente no bumbum. Enfim, e ele atribuiu um valor X para aquela lesão. Quando subiu para o tribunal, a causa foi naturalmente reapreciada em apelação e os desembargadores diminuíram o valor da condenação. Então ele, para ilustrar que isso realmente vem da cabeça do juiz, ele dizia: senhores, é da cabeça do juiz, qual a única conclusão que eu posso tirar disso, se ele reduzir uma indenização? É que eu valorizo muito mais um bom bumbum do que os desembargadores. Mas tem que se levar muita coisa em consideração. Por exemplo, no caso do corpo, do bumbum, seja o que for, se for de uma modelo, ela também tem todo um prejuízo profissional em relação a isso, tem que ser levado em consideração. Doutores, a gente está com o tempo aqui já em cima, eu preciso passar para as considerações finais, agradecer imensamente a presença dos senhores. Vai ser preciso fazer um outro programa, com toda certeza. Vou refazer o convite, e se Deus quiser, em breve. Então, agradecer e passar para as considerações finais. Doutor Ronaldo, muito obrigado. O que o senhor pode ponderar aí no final? Eu só tenho, naturalmente, a agradecer ao convite da TV Diário, ao convite do Nelson, a presença do doutor Haroldo como debatedor, que foi uma satisfação enorme conhecê-lo. Acho que tivemos um debate rico, então realmente só tenho a agradecer, me senti honrado e dar parabéns à TV Diário pela iniciativa desse programa que é sensacional. Obrigado. Doutor Haroldo? Em princípio, agradecer a você, Nelson, a Ordem dos Advogados do Brasil, 13ª subseção, que pioneiramente está colocando no ar um programa de utilidade pública. Não sabem os telespectadores a utilidade desse programa para vocês. Agora, agradecer a presença do doutor Ronaldo, que foi um brilhante debatedor, e dizer que, desde logo, aceito o seu convite de voltar a essa tribuna, porque gostaria sempre de me comprometer com a sociedade de Teresópolis. Olha, foi um prazer. Eu quero deixar claro aqui, o OAB em Foco é o programa da 13ª subseção, que hoje está sob a presidência do Dr. Jefferson de Faria Soares, mas, na verdade, o OAB em Foco é um programa do advogado, tá certo? O doutor Haroldo é dono do programa, o doutor Ronaldo é dono do programa, e você que está em casa nos assistindo, sendo advogado, as portas estão abertas. Eu recebi um e-mail, quero agradecer aqui o pessoal do Correio Postal de Teresópolis, ao Carlos, eu até os convidei para que venha no próximo programa explicar o que é o Correio Postal, tá certo? A nossa intenção é levar a você toda a informação pertinente ao exercício da advocacia, é levar à população toda a informação de interesse da população em relação ao judiciário do município, ao judiciário do estado, federal. Então nós estamos de porta aberta à sua participação, nós temos o nosso e-mail
oabeminfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Vai ser muito bem-vindo o seu e-mail com sugestões e o advogado, as portas estão abertas. O meu muito obrigado a vocês, o meu muito obrigado ao telespectador que está em casa e até o próximo programa. Um abraço.